Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parágrafo do Catecismo da Igreja para nós meditarmos hoje é o 2094. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar com amor. Esse parágrafo do Catecismo vem nos falando que nós podemos pecar de diversas maneiras contra o amor do Senhor. E aqui cita duas coisas que nós fazemos que é pecado e que nós pecamos contra o amor do Senhor e tantas outras coisas. Mas aqui vem falando da indiferença. A indiferença, ela recusa a consideração da caridade divina e menospreza a iniciativa do amor de Deus na nossa vida. Menospreza e nega a força de Deus na nossa vida. E quantas vezes nós somos indiferentes com o Senhor, indiferentes com o amor do Senhor. E Padre Paulo Ricardo, ele falava que muitas vezes nós somos indiferentes com o Senhor quando nós estamos ali diante do sacrário e olhamos para o sacrário como que se ali não tivesse nada, como que se ali tivesse algo que não tivesse vida, como que se ali no sacrário não estivesse o nosso Senhor. E ele dizia que nós muitas vezes olhamos com esse olhar de indiferença porque nós não temos fé. Porque se nós tivéssemos verdadeiramente fé, nós olharíamos para o Senhor com um olhar de amor, com um olhar de gratidão. E a segunda coisa que vem falando aqui é a ingratidão. A ingratidão, ela se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. O Senhor, ele só nos dá amor. O Senhor, ele só nos oferece o amor dele na nossa vida. E muitas vezes nós retribuímos esse amor que nós recebemos do Senhor da pior forma, com a nossa ingratidão. E Frei Gilson, ele dizia que quantas vezes nós ferimos o coração do Senhor, nós machucamos o coração do Senhor com a nossa ingratidão. Se a ingratidão, ela dói dentro de nós, quando a gente faz tanto por uma pessoa e a pessoa não reconhece, a pessoa não agradece, isso dói em nós. Imagina no coração de Deus, porque Deus, ele faz tanto na nossa vida e nós muitas vezes não agradecemos. E dói muito no coração do Senhor a nossa ingratidão. E Frei Gilson, ele dizia: quantas vezes nós não agradecemos a Deus pelas graças físicas que Deus ele realiza na nossa vida e também nós não agradecemos ao Senhor pelas graças espirituais que ele realiza na nossa vida. Frei Gilson, ele citava alguns exemplos dessa graça física, dessa graça que nós podemos ver, que é o nosso alimento, a nossa água que nós temos todo dia para beber, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família e tantas outras coisas que Deus ele nos dá. E quantas vezes nós não agradecemos ao Senhor por essas graças que o Senhor ele dá na nossa vida? Porque tudo aquilo que nós temos é graça de Deus, é Deus que nos dá. E Frei Gilson, ele dizia: muitas vezes também nós não agradecemos as graças espirituais que o Senhor ele nos dá. Ele citava até o exemplo de que quantas vezes pessoas se encontravam sem paciência, se encontravam impacientes, e aquelas pessoas pediam a Deus paciência, e com o tempo essas pessoas alcançaram paciência. E muitas vezes as pessoas não agradecem a Deus por essa graça espiritual. E quantas pessoas que estavam passando por sofrimentos, que diziam que não iam suportar, que não iam aguentar tamanho sofrimento,
mas aquelas pessoas alcançaram de Deus forças e venceram as suas batalhas. E quantas vezes as pessoas não agradecem a Deus pela força, pela fortaleza que Deus vem dando a cada uma delas. E quantas vezes nós somos tão ingratos com Deus, quantas vezes nós não agradecemos o Senhor pelas graças físicas, pelas graças espirituais que o Senhor Ele faz na nossa vida. Muitas vezes a nossa ingratidão, ela faz com que os dons do Senhor, eles não se expandam em nós. É isso que Frei Juscelio dizia. Ele dizia, muitas vezes, os dons da graça não podem se expandir em nós porque somos ingratos com Deus. Muitas vezes nós não recebemos mais graças e não somos pessoas cheias de dons por conta da nossa ingratidão. Que nós possamos ser pessoas gratas a Deus, gratas à misericórdia de Deus, porque cada uma das vezes que nós somos indiferentes, que nós somos ingratos, nós estamos pecando contra o amor de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos pessoas gratas a Ele, por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito e faz na nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.